Bom, pessoal, esses tempos, acho que semana passada, né, teve aquele atentado, aquele louco lá na Noruega, né, que matou um monte de gente lá. E ele falou sobre multiculturalismo, né, que ele é contra o multiculturalismo e citou o Brasil, e isso gerou notícia aqui e tal, né. Agora, vamos entender, né, o multiculturalismo. Porque o Brasil é o país mais multicultural do mundo, mais até do que os Estados Unidos, né? E não existe, a gente chama, é até difícil chamar o povo brasileiro, porque na verdade a gente não é um povo unificado, a gente é uma mistura de povos, é uma mistura de culturas, não existe uma cultura brasileira, não existe um povo brasileiro, a gente é um país multicultural, um país multirracial, um país de culturas misturadas, né? Não existe uma unificação total, né? São várias culturas que convivem em harmonia, convivem juntas, e talvez o Brasil seja um exemplo o maior exemplo de multiculturalismo do mundo. E talvez isso cause muitas dificuldades, né, para o Brasil, alguns problemas, mas é uma coisa que o Brasil é assim, né, não tem como mudar isso no Brasil, né? A gente é uma mistura de povos e a gente tem que saber lidar, e talvez por isso o povo brasileiro não seja tão tolerante com as diferenças, porque aqui a gente desde pequeno a gente aprende a viver numa sociedade com diferenças, com culturas diferentes, com povos diferentes. E eu acho que esse é o segredo do sucesso do multiculturalismo no Brasil, é o respeito às diferenças, né? Porque tem que tolerar, né? Se você quer ser respeitado, você tem que saber respeitar também. Então, todas as culturas são respeitadas no Brasil e por isso dá certo, né? Funciona, apesar de isso gerar alguns problemas, né? Porque o que é uma cultura, né? Por que o Brasil não deslancha, é sempre o país do futuro? Talvez seja por isso, porque ainda está aprendendo a desenvolver essa coisa, essa convivência, essa harmonia multicultural, que é muito difícil, é muito complicado. Porque se você tem uma cultura unificada, se você tem um povo unificado, com uma vibração, uma energia harmoniosa entre todas as pessoas, uma cultura semelhante em todas as pessoas, é muito mais fácil, né? Porque todo mundo tem a mesma mentalidade, a mesma cabeça. É aquela coisa, numa competição de barco, tá todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo remando na mesma direção, então a coisa flui. Então, a gente vê isso, os países de maior sucesso no mundo são aqueles com uma cultura unificada, com o mesmo povo, né? A gente vê que o importante não é qual é a melhor cultura, qual é a cultura que dá certo. É ter harmonia entre o povo, né? Então a gente vê muitos países de culturas totalmente diferentes e todos tem sucesso, todos dão certo à sociedade, a sociedade avança, vai para frente, né? A gente vê o Japão com uma cultura totalmente diferente da Alemanha, que é totalmente diferente da França, do Canadá, Austrália, Suécia, Noruega, Itália, Espanha, são todos países que vão para frente, que progridem, apesar de ser culturas tão diferentes. Porque o que é uma cultura, né? Vamos ver por exemplo, opinião. Vamos simplificar, né? Para a gente entender uma coisa complicada, a gente simplifica para comparar. A gente tem, cada pessoa tem uma opinião diferente. A gente pega, por exemplo, engenheiros vão resolver um problema. Aí, vamos simplificar mais ainda. Você tem um problema para ser resolvido e várias pessoas, cada uma vê uma solução diferente para aquele problema. E por tentativa e erro, acaba chegando à melhor solução. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa, não dá certo, até que conseguem resolver o problema, lidam daquilo ali de uma certa forma que dá certo. E a partir daí você adota aquilo ali como padrão. Uma pessoa fez de tal jeito, funcionou, deu certo, as outras veem que aquela solução funciona e começam a resolver aquele problema do mesmo jeito. E isso vai se espalhando
até que 10, 20, 30, 50, 100 anos depois, aquilo se torna um padrão cultural. Todo mundo resolve aquele problema, lida com aquilo ali da mesma forma, e ninguém sabe de onde começou aquilo, quem foi que inventou aquela solução, de onde que saiu. Se torna um padrão entre aquele povo, entre aquelas pessoas. E cultura é isso, é um grupo de padrões, de comportamento, de regras sociais, de moral, que aquilo ali funcionou, deu certo, se espalhou como o padrão correto na sociedade, e você tem um povo uniforme e harmonioso que entende aquelas soluções como sendo corretas, né? E aí você tem no Japão uma cultura, você tem na Alemanha outra cultura, no Canadá, na Austrália, cada povo resolvendo seus problemas e lidando com a sua sociedade de um jeito, e dá certo. E por que que tantas culturas diferentes funcionam? É a mesma coisa que uma receita de bolo. Você pensa num bolo. Quantos tipos de bolo existem? Existem centenas de tipos de bolo, centenas de variações dentro do mesmo sabor de bolo. De chocolate, por exemplo, você pode fazer bolo de chocolate muito diferente um do outro, então você pode variar a receita, você pode aumentar um ingrediente, diminuir o outro, e o bolo vai ficar bom do mesmo jeito, desde que você siga um certo padrão, e você pode variar e vai dar certo, o bolo vai ficar gostoso do mesmo jeito. Você pode ter bolo de chocolate, de laranja, vários bolos diferentes. E assim é a cultura, né? Você pode ter diversas culturas diferentes que funcionam. E o Brasil é um país, né, de colonização europeia. E hoje em dia essa colonização, essa cultura europeia tem sido muito atacada. Se alguém que a gente pode pensar que é uma conspiração quer destruir o Brasil, porque a gente vê essa cultura europeia sendo atacada e a gente vê que é a nossa tradição que dá certo, que a gente olha para a Europa, a gente vê que eles têm uma cultura muito boa, porque a gente vê o resultado lá, funciona, dá certo, é uma solução boa. E estão querendo transformar o Brasil numa África, né? Estão querendo divulgar, difundem a cultura africana no Brasil, querem, como se tivesse alguém querendo transformar o Brasil numa África. E quem que está querendo fazer isso? É alguém que está querendo destruir o Brasil. Porque a gente olha para a África, a gente vê que a receita deles não dá certo. Porque você vê tantos países, tantas culturas diferentes no mundo e todas funcionam bem, mas você olha para a África, o povo lá morre de fome, vive na miséria, vive em guerra, é um povo que não vive em harmonia. É um povo que vive se matando entre as tribos lá, fazendo guerra, e sempre foi assim. Tanto é que a escravidão no Brasil, os portugueses iam lá e sequestravam os negros e traziam como escravos para o Brasil, e não é bem assim. Grande parte dos negros que vieram como escravos para o Brasil foram vendidos como escravos por outras tribos. O que acontecia? As tribos africanas sempre entraram em guerra, sempre se mataram. Aí o Portugal veio colonizar o Brasil, assim como os ingleses colonizar os Estados Unidos, e precisava de mão de obra. Os portugueses não queriam vir para o Brasil, os ingleses nem todos queriam ir para os Estados Unidos, precisavam de mão de obra. Os portugueses viam lá os africanos se matando, aí não mata, as tribos entravam em guerra, não mata o pessoal não, vamos levar eles lá para o Brasil, vamos levar eles lá para os Estados Unidos. E muitos escravos vieram para o Brasil e foram para os Estados Unidos desse jeito. Em vez de serem mortos por tribos rivais, foram vendidos como escravos. E se você fosse perguntar para esses escravos que vieram para o Brasil, claro, pelo menos uma grande parte deles, a gente não estava lá para saber exatamente, mas uma grande parte deles, se pudesse escolher entre morrer numa guerra entre tribos lá na África, ou ser vendida para vir trabalhar, mesmo que sendo escravizado, mas sobreviver no Brasil ou nos Estados Unidos, ia preferir vir para cá. E hoje a gente vê
os negros que vivem melhor no mundo são os descendentes desses que vieram como escravos para o Brasil e para os Estados Unidos. Porque aqueles que vieram, que ficaram na África, estão lá dependendo de ajuda do mundo inteiro, porque até hoje eles vivem em guerra, vivem se matando, e mesmo quando estão em paz não conseguem progredir, não conseguem evoluir. E não é só na África, a gente vê aqui na América Latina, também na América Central, o Haiti é o melhor exemplo disso. Que não é só na África, os países de cultura africana é uma miséria, é uma coisa que a gente vê, a receita deles, a cultura deles não funciona, não dá certo. A gente tem que respeitar, é lógico, respeitar a cultura deles, respeitar a religião, tem que respeitar eles como todo ser humano merece respeito. Eles merecem respeito como ser humano. Então, racismo é uma coisa absurda. A gente tem que respeitar. Mas o respeito tem limite. É aquela coisa a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente tem que respeitar a cultura africana, não pode, tem que respeitar eles, mas daí a adotar como modelo a cultura africana, isso é coisa de quem quer destruir o Brasil. E a gente vê isso na mídia como uma verdadeira conspiração de quem quer destruir a sociedade brasileira, querendo transformar essa cultura africana num padrão. E não pode ser, porque a gente vê que é só olhar para o exemplo da África que a gente vê que não dá certo. A gente vê muitas músicas, muitos ritmos baianos, né? É uma depravação, carnaval, música de axé, a gente vê os tipos de música que é uma depravação moral, e a gente vê as crianças vendo aquilo e crescendo nesse meio, e a gente vê que isso tem baixado o nível moral e ético da sociedade brasileira nos últimos 10, 15 anos, desde que essa glorificação da cultura africana começou na mídia, a mídia começou a promover a cultura africana no Brasil, o nível moral da sociedade brasileira vem caindo. Então, a gente tem que respeitar os negros, respeitar a cultura deles, que é a raiz deles africana, mas isso não pode aceitar essa desmoralização da cultura europeia, que a gente vê que dá certo. Tanto a Austrália quanto os Estados Unidos, Canadá seguem essa cultura europeia, é o berço da nossa civilização. As civilizações clássicas, Grécia, Roma, e asiáticas também dá muito certo, né? China, Japão. E a gente não pode aceitar essa conspiração, ser vítima dessa conspiração quieto, né? Tem que respeitar, tanto respeitar a cultura negra como respeitar a cultura europeia. O que acontece com o multiculturalismo de querer misturar tudo? A gente tem que saber separar, tem que ter um certo limite de separação, você não pode querer misturar tudo. Você pega, por exemplo, no futebol. Você tem um jogo de futebol, dois times rivais, duas torcidas rivais. As torcidas nos grandes jogos dos grandes times, pelo menos, não estão misturadas na arquibancada toda. Você tem a arquibancada reservada para a torcida de um time e a arquibancada do outro time. Você não tem que ter essa separação, inclusive fora do estádio, né? A gente via aquelas brigas de torcida organizada 10, 15 anos atrás que saía morte, que virou um tumulto tremendo, até que essa separação foi ficando cada vez maior. Até fora do estádio a polícia teve que interferir para separar as torcidas, para não ter briga, para não ter morte. É lógico, não é todo mundo que briga, não é todo mundo que mata, não é todo mundo que age com violência. Só que tem que ter essa separação, porque aqueles poucos ali que não sabem respeitar quem é do outro grupo, que não sabe respeitar as diferenças, tem que ter esse limite, tem que ter essa separação para evitar problemas. Agora, vamos imaginar, cai alguém de paraquedas lá e quer reorganizar o futebol. Olha, nossa, mas o futebol, o jogo, é o esporte, uma coisa linda, uma coisa bonita, por que separar as pessoas desse jeito? Vamos misturar todo mundo, vamos unificar. Isso
pode ser comparado com multiculturalismo, né? Você chega, cai um tonto lá de paraquedas no meio do estádio de futebol e resolve misturar as duas torcidas. Imagina um jogo, Palmeiras e Corinthians, tá? Cada torcida no seu canto, imagina misturar as duas, não dá certo. Multiculturalismo, o Brasil tem esse desafio de conviver, de ter sucesso com culturas diferentes convivendo juntas. Agora, dentro dessa mistura tem que ter um espaço, é como um relacionamento entre pessoas diferentes. Você tem que ter um espaço para individual, tem que ter privacidade, uma certa privacidade. Não pode ser misturado o tempo todo, não pode juntar demais que dá problema. Tem que ter grupos, separação dos grupos. Nas religiões, por exemplo, cada religião se reúne no seu templo. Os muçulmanos na mesquita, os judeus na sinagoga, os cristãos na igreja, os católicos no templo. Cada religião tem que ter o seu espaço. Imagina se você tivesse um tipo de um estádio religioso em cada cidade e você quisesse fazer reuniões com todas as religiões misturadas, não ia dar certo nunca. Então, dentro dessa convivência pacífica e respeitosa de culturas diferentes, dentro de uma mesma sociedade como é o Brasil, é o único jeito do multiculturalismo funcionar. Você respeitar as diferenças e respeitar os limites. Todas essas culturas devem se respeitar, mas não pode forçar uma mistura. Você não pode querer glorificar uma e humilhar a outra, rebaixar a outra. Tem que ter um respeito, tem que ter uma separação saudável, como no caso do futebol. Porque apesar de ser uma minoria, tem aqueles que não sabem respeitar as diferenças e acabam estragando tudo e causando uma grande briga, um grande conflito que acaba perdendo, ficando descontrolado e saindo tudo que a gente sabe, né? Que da briga sai morte. Então, tudo na dose certa, né? Mistura também na dose certa, multiculturalismo na dose certa, sem forçar. E, enfim, acho que é só isso mesmo, né? Que eu tinha as anotações. Estado laico, né? Liberdade de religião separadamente. Enfim, é só isso mesmo, né? Multiculturalismo. O Brasil pode ser o melhor exemplo para o mundo de multiculturalismo, de culturas, de povos diferentes convivendo em harmonia, mas é um grande desafio que a gente ainda tem que aprender para o Brasil deslanchar, para o Brasil deixar de ser o eterno país do futuro e ser um país de sucesso. E para isso a gente tem que, enfim, encontrar o nosso caminho, né? Que não é uma sociedade uniforme, a gente não tem um povo brasileiro uniforme, uma cultura uniforme, é uma mistura e a gente tem que encontrar fazer essa receita dar certa, né? Porque os países mais desenvolvidos, mais evoluídos do mundo são esses de cultura uniforme, de um povo, enfim. É complicado, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Meu site coelhovoador.net, né? Quem quiser mais vídeos, textos dissertativos, o link para o meu blog está lá também. Valeu e até a próxima.